Salmo 19, a partir do verso de número 7. Temos de pé para a leitura. Nós vamos ler do 7 ao 11, Salmo 19, de 7 a 11 a uma só voz. Vamos lá? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em nos guardar a grande recompensa. Podem se sentar. Quando Moisés foi recolhido à presença de Deus, encerrado que foi o seu ministério, Deus selecionou um outro homem, Josué, para, na graça do Senhor, entrar na terra prometida e implantar uma teocracia naquela Palestina a ser conquistada. Mas antes que isso acontecesse, o próprio Deus falou ao coração de Josué, para que ele guardasse a lei do Senhor, para que ele meditasse nela de dia e de noite, para que ele não olhasse nem para a esquerda e nem para a direita, para que ele tivesse o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito na palavra do Senhor. E foi justamente por esta causa que, na graça do Senhor, Josué com todo o povo de Israel conseguiram conquistar a Canaã terrestre, transformando-a na terra do povo de Israel. É na graça do Senhor que nós também conquistamos os grandes desafios que Deus coloca à nossa frente. Desafios com relação à nossa própria vida, no que tange à nossa saúde, ao nosso trabalho, aos nossos familiares e também aos desejos que passam pela nossa mente e coração. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, e os faz mesmo. Nós planejamos muitas coisas e desejamos muitas coisas. Muitas pessoas que se tornam idosas e que só tinham um propósito na vida, como por exemplo o trabalho, quando se veem desprovidas deste, perdem a capacidade de sonhar com alguma coisa e de realizar algo e acabam morrendo. Mas a palavra de Deus diz que o coração do homem pode fazer planos para todas as coisas da sua vida, mas a resposta certa do coração, a resposta para saber se aquilo prevalecerá e será abençoado, vem do Senhor. E como é que vem do Senhor? De que maneira eu posso saber que veio do Senhor? Quando eu leio e pratico o que a Bíblia ensina. Esta é a lei do Senhor. É nela que eu devo palmilhar os meus passos ao longo da vida. E se eu pautar o meu testemunho, o meu comportamento na palavra de Deus,
eu não serei de maneira nenhuma desqualificado nas coisas que fizer. Muito pelo contrário, a mesma bênção que o Salmo 1 alega sobre o homem temente a Deus, se estenderá sobre a minha vida, recordando: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e que dá o seu fruto no tempo certo, e tudo quanto fizer prosperará. E por que tudo quanto fizer prosperará? Porque antes de fazer, ele consultou a Deus. Antes de realizar, ele perguntou: Senhor, é assim que devo agir? O sucesso do rei Davi, quando rei de Israel, nas suas múltiplas conquistas, foi que antes de realizar uma batalha, ele se prostrava no chão e clamava para que Deus lhe dissesse: devo ir ou não? Devo guerrear ou não? É de tua vontade ou não? E quando ele deixou de consultar a Deus, como diz o ditado popular, deu com os burros na água, ou seja, tudo deu errado, não só para ele, como para todo o seu país, com a tragédia do seu pecado pessoal. Ele que poderia ter morrido estendido no pecado, ainda lembrou-se da palavra do Senhor e levantou-se e recuperou-se e continuou a figurar como amigo de Deus, como homem segundo o coração de Deus, cumprindo aquela palavra que diz: cairá o justo 7 vezes, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. Meus irmãos, se a vida fosse um script já completamente composto e pronto, seria fácil viver a vida cristã, porque tudo é previsível. Conversava nesta manhã com o Breno, que me dizia haver agora um relógio que sintoniza a agenda do Outlook, dos e-mails, todas as suas agendas eletrônicas juntos, e ele vai te avisando tudo o que precisa fazer. A vida seria muito fácil se fosse eletrônica, mas não é, porque uma estrutura toda montada pode ruir se uma peça ou se um protocolo não for observado ao longo deste processo. Como nós vemos em algumas imagens que vemos pelas redes, que mostram, por exemplo, um navio sendo tirado da terra e colocado no mar, porém um vento que não foi previsto fez com que um cabo de aço não aguentasse e cedesse, e toda aquela estrutura rui e o barco cai desajeitadamente na água, destruindo todos os guindastes que o estavam erguendo. Assim é a vida. Nós planejamos um dia para ser um bom dia, planejamos que vamos sorrir e que vamos ser felizes, planejamos que vamos dar o nosso testemunho de crentes e que vamos abrir a nossa boca apenas com palavras que edificam, planejamos a nossa vida para cumprir os nossos compromissos sociais, compromissos trabalhistas, compromissos estudantis e principalmente compromissos espirituais. Mas basta alguma coisa sair do lugar, basta uma palavra dura, um relacionamento quebrado, uma promessa não cumprida, para que venha a ruir tudo aquilo que nós planejamos e saia tudo diferente. De que maneira salvar uma vida assim? Pela doce e maravilhosa palavra do Senhor, que prevê que no mundo teríamos aflições, como diz Jesus aos seus apóstolos. Disse ele: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
do Senhor, mesmo com os problemas e as tempestades que vêm, e não raras vezes com as traições que estão no nosso caminho. Quantas vezes aqueles em quem mais confiávamos e de quem mais esperávamos, recebemos apenas em troca a ingratidão e a injustiça. Mas o que diz o Senhor Jesus: se te baterem numa face, deem a outra. Se te obrigarem a andar uma milha, ande duas. Se mandarem tirar a sua blusa, deem a camisa também. Dá a quem te pede, não voltes as costas a quem te solicita. E ainda nos diz o Senhor, naquele diálogo célebre com Pedro: Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão para que eu lhe perdoe? Até 7? Jesus diz: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus disse essa palavra e nós muitas vezes pensamos que ela se dirige a Pedro, mas ela se dirige a Pedro e a cada um de nós que também temos o Senhor Jesus Cristo por mestre da nossa vida. Mas como é difícil viver a vida cristã quando nós tiramos o nosso foco das Escrituras Sagradas. É como quando nós estamos indo para um determinado endereço com o GPS ligado, mas por uma causa ou outra o GPS cai do banco e nós não conseguimos mais olhar e não escutamos mais a orientação, e o carro então entra em ruas que nós não esperávamos e o GPS já não serve de mais nada, porque nós não seguimos mais e nós não encontramos o endereço necessário. Ontem, quando levava o meu sogro para o hospital, saindo da Zona Norte, eu tinha que ir até a Maestro Cardim, no Paraíso. Eu não sabia como fazer especificamente, porém eu tinha a minha ideia das vias arteriais da cidade para segui-las e chegar até o hospital. Porém, o meu sogro resolveu dizer: não, eu sei chegar lá. E mandou eu entrar num lugar e descer em outro, e virar em outro, e etc. E nós não saímos mais daquele labirinto. Então eu peguei o celular e apertei o GPS, depois que eu queria chegar na Maestro Cardim, e ele na hora disse: vire à esquerda, vire à direita, suba ali, entre na Paulista. Eu disse: agora eu já sei onde eu estou. Assim é a vida da gente. Em determinado momento olhamos para as Escrituras Sagradas e sabemos o que temos que fazer, a maneira com que temos que tratar a vida nossa e dos outros, a maneira que devemos amar o nosso próximo e perdoar o nosso inimigo, quanto mais o nosso próximo. Porém, desviando os nossos olhares para a esquerda, para a direita, para aquilo que escutamos, para aquilo que sentimos, não olhamos mais para as Escrituras e passamos a tomar decisões que não estão pautadas na santa palavra do Senhor. E qual o resultado disso? Sucumbimos, ferimos, machucamos, somos feridos, somos machucados. Nos encontramos numa rua sem saída. Mas a Escritura mesmo diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus, ela restaura. A palavra de Deus, ela conserta. Ainda lá na casa do meu sogro, há um gato que é irmão da Nina e da Poliana. Nina e Poliana são irmãs desse gato e de mais um, que são filhos da Luna, aquela gatinha que estava aqui na igreja, que levei para casa, que a Bruna batizou, chamando-a de Luna. Lembra disso? Então, essa gata foi embora, mas deixou os 4 gatos, 2 ficaram comigo, 2 ficaram lá na casa do meu sogro. E esse gato preto resolveu subir numa rede, numa cerca elétrica, cozinhou ali. Está todo cheio de feridas abertas, está quase morto. Mas levado ao veterinário, esse gato foi cuidado, foi zelado, e agora com aquelas pomadas que estão passando sobre ele, a sua pele está sendo restaurada.
A palavra de Deus funciona assim. Muitas vezes, como um gato que quer fazer a sua própria vontade, nós corremos e pensamos: estou livre, e o que temos na nossa frente é uma cerca elétrica. Quando Deus diz: não vá por aí, não faça assim, não vá colar, e nós vamos, batemos na cerca e saímos todos queimados. E aí então, qual é o elemento que restaura? A palavra de Deus. Ela é como bálsamo sobre a nossa ferida, e ela vai curando, ela vai mostrando que pequei, mas tem um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Ela vai dizendo: erraram comigo, mas maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Ela diz: você perdeu, mas muitas vezes é melhor perder para ganhar. Você foi humilhado, mas a Bíblia diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. E ela diz: quando a justiça dos homens é feita, a justiça de Deus não aparece. Deixe Deus fazer a sua própria justiça. E ela vai dando para nós novamente o caminho, o rumo, a maneira, o procedimento, e de repente nós nos restauramos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Porque quando seguimos os nossos próprios caminhos e vemos que dá tudo errado, o nosso coração se entristece. Mas quando andamos no caminho do Senhor, nós vemos a mão santa de Deus sobre o nosso caminho, e o nosso coração se alegra, e Deus sabe olhar para nós. Cito ainda ontem, quando voltávamos da casa do meu sogro, altas horas da noite, passávamos pela Zona Norte, em Santana, e quando subia uma rua, Elaine olhou uma senhora. Ali estava ventando, e ela estava com um bebezinho do tamanho da Ruth. Ela disse: olha, uma senhora com um bebê do tamanho da Ruth. Puxa vida, está ali sozinha, não tinha ônibus nenhum. Então eu senti no meu coração que aquilo não podia ficar assim. Abri o vidro e a Elaine perguntou: a senhora está fazendo o que aí? Estou esperando um ônibus, mas está difícil passar. Eu disse: diga se ela quer uma carona. A senhora quer carona? Ela olhou e ficou uns 10 segundos pensando, certamente que deve ter passado muita coisa na cabeça dela. A altas horas, um casal quer dar uma carona, o que será que é isso? Mas de repente ela disse: eu quero. E ela entrou. Descobrimos que ela era uma crente. Descobrimos que o pai desta criança está em Goiás, a mãe desta criança está na Espanha, e essa criança está praticamente largada nas mãos dessa avó. E ela estava ali porque a família estava toda lá num culto, e a deixaram para trás, e ela precisava chegar em casa, e o bebezinho rejeitado, se sentindo daquele jeito, dormia nos seus braços. E ela estava orando, dizendo: Senhor, socorre-me. Deus mandou socorro. Eu não sei quem é esta mulher, nunca mais vou vê-la, mas na hora adequada, no momento certo, Deus mandou socorro para esta mulher. Porque quem tem o prazer na lei do Senhor, o coração se alegra, porque Deus está olhando por ele. Por isso nós podemos ter absoluta certeza, meus irmãos, que a lei do Senhor, quando nós a lemos e a praticamos, ela alegra o nosso coração, porque nós vemos a mão de Deus no nosso caminho, das maneiras mais inesperadas que podemos perceber ou pensar. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Não tem mudança, não tem variação. Quem teme a Deus de 20 anos para trás, para 20 anos para frente, é a mesma coisa, tem estabilidade. O mundo hoje é mutante, tudo está mudando. O penteado das pessoas muda, a linguagem das pessoas muda, a idade das pessoas muda, as igrejas mudam. Mas se a gente olhar a pedra que está aqui na frente da nossa capela, conquanto tenha sido cortada, ela está do jeitinho que Deus a criou.
E assim Deus espera que quem atenta para as Sagradas Escrituras permaneça no Senhor para sempre, sem mudança e sem sombra de variação. Você era honesto lá atrás, continua honesto hoje, continuará honesto amanhã. Você falava de Jesus lá atrás, fala de Jesus hoje, falará de Jesus amanhã. Você serve a Deus do jeito bíblico, ontem, hoje e o fará amanhã. Deus quer daquele que atenta para as Escrituras estabilidade na palavra, uma âncora. Cada um de nós é chamado por Deus para ser uma âncora. Todo mundo sabe, todos podem mudar, mas se pensar em você e no seu temor de Deus e de que você leva Deus a sério, pensarão: eu vou procurar a irmã fulana, o irmão fulano, porque ele leva a Deus a sério. Você é referência disso? Você é um referencial de quem leva a Deus a sério? Procuram você porque diz: olha, eu não confio em dizer mais para ninguém, eu só para você, porque você leva a Deus a sério. Eu sei que Deus vai te ouvir. Oh, que privilégio escutar isso! Os mandamentos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, do que ouro preparado, do que ouro trabalhado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O que o mundo mais gosta é de dinheiro e de doce, muito doce, é muito dinheiro. A pessoa que pode comer doces à vontade, que tem muito dinheiro para comprá-los, se sente muito realizada. Mas a Bíblia diz que os mandamentos e a palavra do Senhor são muito mais preciosos do que ouro e do que doces, porque os doces acabam, muitas vezes ou acabam os doces ou a nossa saúde acaba por causa deles. Muitas vezes o ouro acaba, ou o ouro acaba conosco por causa das ameaças e do mau uso que fizemos dele, ou dos assaltos e dos roubos que fizeram conosco. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E quem a ama também permanece para sempre. Que tal nós voltarmos às Escrituras e amarmos a palavra de Deus no sentido de que: Senhor, cura minha alma pela tua palavra. Senhor, cura o meu coração pela leitura da tua palavra. Cura os meus sentimentos pela leitura da tua palavra. Cura os meus relacionamentos pelo poder da tua palavra. Cura o meu orçamento pelo poder da tua palavra. Senhor, opera em mim pela tua palavra. Ela que é lâmpada para os meus pés, ela que é luz para os meus caminhos. Eu quero ouvir mais a tua palavra do que a minha própria consciência. Eu quero ouvir mais a tua palavra do que as críticas que me fazem. Eu quero ouvir mais a tua palavra do que os elogios que me tecem. Eu quero ouvir mais a tua palavra do que os caminhos que o meu coração determinam, porque enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e desesperadamente perverso. Senhor, me ajuda pelo poder da tua palavra. Eu garanto para os irmãos que, se nós fizermos assim, Deus estenderá a sua santa mão sobre nós e fará com que a sua palavra tenha o efeito de nos fazer permanecer para sempre, pois a Bíblia diz: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu pergunto ao meu irmão: vamos fazer assim? Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero orar.